Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo será sobre livros. Como prometido, eu ia trazer a sequência do Comer, Rezar, Amar com Prometida, continuando a história de Liz com Felipe. Esse livro é pela editora Objetiva e ele contém 236 páginas. Aqui mostra, gente, um coração todo em quebra-cabeça. Porque para Liz o casamento nada mais é do que isso. E pro Felipe também. Aqui é bem curtinho, vou ler para vocês. A busca de Elizabeth Gilbert em Comer, Rezar, Amar atraiu milhões de leitores. Comprometida é a história de que ela encontrou depois. Entre as mulheres Hmong na Ásia, existe a ilusão de que seus maridos serão a fonte principal da felicidade. Até 1215. Para duas pessoas casarem na Europa, bastava que fossem adultas e trocassem votos em voz alta e por vontade própria. O caso romântico com vestido branco e véu é uma novidade criada pela Rainha Vitória em 1840. O que é o casamento hoje? Por que nos atrai? E como podemos fazer as pazes com essa instituição conturbada e vital? Comprometida também conta muitos fatos, curiosidades de diversas culturas. O que aconteceu? Liz e Felipe namoravam e entraram num acordo que assim, a gente vai viver junto, a gente vai morar junto, mas não vamos fazer o casamento. Felipe, beleza, ele também não queria, não fazia questão, os dois se amavam, mas eles não queriam saber sobre o casamento. Só que então aconteceu uma tragédia. Felipe foi embargado, ele não pôde mais entrar nos Estados Unidos. E assim, ele passou por uma humilhação muito grande, que é descrita aqui no livro. E a Elizabeth ficou assim, tipo, perdida, porque os Estados Unidos é a família dela, tudo é lá, a vida dela, os Estados Unidos. Só que Felipe, ele tem o visto permanente australiano. Só que como ele ficava indo e vindo várias vezes nos Estados Unidos, acharam estranho, tipo, o que tá acontecendo? O que o agente federal falou é: pra você entrar de novo nos Estados Unidos, você vai ter que casar com uma norte-americana. A Elizabeth, tipo, chocou, né? Então, o processo do Felipe cai lá no poder deles, dos federais, e leva um tempo até tudo ir se ajeitando. Mas a solução seria o casamento dos dois. Elizabeth, para poder continuar com o Felipe, vivendo juntos, eles voltam para a Austrália e ela vai de volta em busca de um conhecimento, assim como no primeiro livro. Então, como a Elizabeth está lá na Austrália e o Felipe está trabalhando, ela resolve que quer conhecer vários fatos sobre o casamento. Como que foi o casamento durante os séculos? Como que foi fazendo diferença de uma cultura, de uma década para outra década? E isso é bem interessante no livro. Para algumas pessoas pode parecer algumas histórias maçantes, mas eu gostei por o enriquecimento cultural. Quando eles viajaram por umas montanhas no norte do Vietnã, uma Hmong, ela conversou bastante com uma Hmong, que era uma mulher bem idosa. Elas trocaram, assim, a Liz ouviu muito que o marido era praticamente era desenvolver um papel, uma profissão, digamos assim. Ele deveria dar o sustento, deveria fazer as coisas programadas dentro daquela sociedade, não adiantava sair daquilo. Só que também é engraçado como o decorrer das décadas, muitas coisas foram ficando diferentes dentro de uma mesma cultura. Que então, as mulheres começaram a sair para o trabalho, começaram a ficar mais independentes. Isso começou a elas atardiar o casamento e muitas vezes os maridos ficaram preguiçosos, não queriam trabalhar e deixavam as mulheres trabalhando. Então assim, ela viu como a sociedade foi modificando bastante dentro ainda de uma vila pequena, com seus costumes, tudo, e mesmo assim, com o decorrer das décadas, aquilo foi ficando diferente. E fora que Liz quer conhecer bastante diferentes culturas de casamento, ela também resolve descobrir um pouco mais da família dela sobre o casamento conforme foi se passando as gerações. Uma outra coisa também que ela pega assim no livro é porque ela não quer ter filhos. Felipe já tem filhos, então pra ela, tipo, ela não se sente obrigada a dar um filho pra ele e tudo mais. Então ela conversa
sobre isso também com a família dela. E é até interessante que, se eu não me engano, é a avó dela. Ela fala assim, ai, mas você nunca se arrependeu de ter tido a mamãe, a titi e tal. Daí assim, ela meio que deixou no ar, olha, ter filho é muito bom, mas não ter filho também é bom. Pense em tudo que você pode fazer sem ter os filhos, mas pense também em tudo que você pode fazer tendo filhos. Então isso deixou ela bem pensativa. Uma outra coisa também que a Liz conseguiu perceber como foi evoluindo os casamentos, a questão dos divórcios, a questão de aceitações dentro da sociedade, ou a mulher trabalhar e o homem cuidar do lar. Então ela foi mostrando isso também dentro do livro. Um fato bem interessante é como ela vai tentando descobrir várias culturas sobre o casamento. Ela descobre que na China, a China mais antiga, eles tinham os clãs, né, o pessoal de mais poder. E, por exemplo, existia os casamentos fantasmas, onde uma mulher da alta sociedade, né, poderia se casar com um senhor morto. Então, esse casamento fantasma era bom para as mulheres mais ambiciosas, mulheres empresárias, que elas precisavam ter um casamento, mesmo sendo com um morto. Desde que esse morto também fosse de um clã de poder também. Tinha que ser assim, que senão se casasse com qualquer lá não ia resolver de nada pra ela, né? Num certo ponto do livro, os dois começam a ficar desgastados, o relacionamento deles. Porque eles não têm uma casa pra eles, eles não têm o cantinho deles. Assim, o Felipe, tudo que ele queria era poder ter o cantinho deles. Então ele comenta, por que a gente não pode morar aqui, simplesmente onde a gente já tá, onde já tá tudo certo? Mas a Liz não, a Liz quer voltar pros Estados Unidos. E a Liz sempre tentando forçar ele, sabe? Sendo alegre, ai, veja o lado bom disso, o lado bom daquilo. Chega uma hora que o Felipe, não aguento mais. Aí eles têm uma boa conversa. Felipe coloca bem a situação que ele passou lá com os federais. Ela entende, fica chateada. Porque, poxa, eles não têm uma casa. Então ela vê como uma casa, um lar, é importante pro casal. Então é um livro com muita cultura, com muitas reflexões. Eu indico se você gosta desse tipo de livro. Me conta aí nos comentários se você gosta desse tipo de livro, que tem muitos fatos reais. Aguardo a sua inscrição aqui também e o seu comentário. Beijo, beijo. Tchau!